Opa! Opa, professor. E aí? Tudo bom? Tudo. Você fala de onde? Recife, Pernambuco. Olha, eu fiquei uma vez na praia de Boa Viagem, morrendo de medo de tubarão na água. E como é que é seu nome? É Yuri Emanuel, só que no Instagram eu troquei porque prefiro ser chamado de Emanuel. E como... Cortou, não deu pra entender. Tá, qual que é a sua pergunta? A minha pergunta foi, eu já tinha feito, o senhor respondeu, mas eu tenho dúvida em relação assim, eu tenho uma interpretação de texto boa, tanto aqui em linguagem e quando precisou da interpretação de texto em português, eu consegui tirar notas boas. E eu leio muito, mas quando chegar exatamente em problemas matemáticos, eu não consigo extrair as informações do texto. Então, quando eu consigo extrair, eu consigo fazer os cálculos. Quando Não, então eu vou mudar. Vocês vão passar pela cozinha agora. A gente acabou de almoçar. Olha só, pronto. Aqui eu acho que a internet vai funcionar melhor. Pera aí. Ok. Agora vai melhorar. Vai, me fala aí. Eu consigo estudar bem em relação à interpretação de texto. Eu sempre fui bom na escola, na parte de português do próprio quadro, eu consigo ir bem. Mas quando chegar em relação a interpretar mesmo, puxar os problemas, extrair os dados em problemas matemáticos, eu tenho essa dificuldade. Quando eu consigo extrair, eu consigo fazer o cálculo certo, eu consigo fluir, mas extrair o problema em si, em questões matemáticas, eu tenho essa dificuldade. E você tá com quantos anos? Eu, 18. Tá, já terminou o ensino médio? Terminei. Terminei ano passado. Tá. E essa dificuldade que você tem, Yuri, de extrair dos enunciados, ela vem... Essa foi uma dificuldade que eu vim ter agora no quadro, fui ver matemática básica. Eu sempre no ensino médio não tinha essa dúvida em relação a física e outras matérias, sabe? Mas quando eu voltei para estudar matemática básica, que eu fui fazer as questões, eu tive essa dificuldade. E você começou bem do primeiro tópico de matemática básica mesmo, ou você pulou alguma coisa? Não, comecei do primeiro mesmo. Mas assim, não é em todas as listas não, né? Tipo assim, em algumas questões você tem essa dificuldade, né? É, isso mesmo, em algumas questões. Tá, porque algumas questões do matemática básica são bem diretas, né? É. Tá, entendi. E me fala um pouquinho, onde que você fez o ensino médio? Era uma escola particular? Eu fiz num colégio estadual. Tá, entendi. E como que você é em relação às questões do Enem? Eu consigo fazer bem uma boa parte das questões. Entendi. Espera aí que tá bastante barulho aqui. Tá, entendi. Cara, no Enem você consegue extrair os dados bem? Uhum, consigo. Ah, estranho isso. Me fala aí, as matérias que você não consegue extrair bem os dados são as questões de matemática básica. Certo. Como eu posso dar um exemplo? Em juros e porcentagem. Se eu souber o que qual número ele está dando ali vai servir na parte da fórmula, eu consigo jogar. Porque eu acho que um dos problemas que eu tive muito no ensino médio foi que os professores me ensinaram a pegar esses números que já estão na questão sem ler e jogar numa fórmula já pronta, sabe?
E quando em física, imaginar o que seria aquela questão, tipo, é termodinâmica. Então eu já imagino que aquele dado seja para cada coisa e fazer, entende? Mas quando chegou na parte da matemática, que foi para interpretar esses problemas, eu nunca cheguei a ler e extrair o que aquilo queria dizer, sabe? Tanto é que quando chega em Então você questões... sabe usar a fórmula, você não sabe deduzir a fórmula. Sim, isso mesmo. Então você tem que aprender a deduzir as fórmulas. É isso que você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender o conceito por trás das coisas, entendeu? Então, assim, o que significa juros de 10%? Significa que você vai ter que pagar um determinado valor que você já emprestou, mais 10% em cima daquele valor. Você tem que... O que acontece, né? Como que é o jeito certo de ensinar juros e porcentagem, por exemplo? E isso vai se aplicar também a funções, isso vai se aplicar a sistemas de equações lineares, isso vai se aplicar a estatística básica, tipo calcular média, média ponderada, média aritmética, média ponderada, mediana. O que aconteceu? Você não aprendeu o conceito por trás, entendeu? Uhum. O que você faz? Eu recomendo que você vá lá, assista a aula e entenda como que chegou na fórmula. Para você entender o conceito. Uhum. Essa é uma etapa. E uma etapa anterior, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai te deixar mais inteligente, é tentar resolver a questão sem saber fórmula. Usando só o seu conhecimento, vamos dizer assim, o bom senso, entendeu? Se fosse uma situação real, como que seria isso aqui? Tenta fazer a questão assim. Aí depois você assiste a aula e anota o jeito que a fórmula foi deduzida. E aproveita também para fazer a dedução daquela fórmula. Você não vai precisar fazer isso sempre, tá? Você vai fazer isso durante algumas semanas. Aí depois você já vai pegar o jeito. Tô entendendo. E uma coisa que o senhor falou agora que eu percebi é que justamente é isso mesmo que o senhor está falando, por conta que em decimais a lista, como é muito objetiva, eu tirei a nota 9 lá, quando foi em frações, chegou até certa parte que era só o cálculo, eu fui muito bem, mas quando era para puxar os dados dali para deduzir onde chegava e fazer o quê, eu travava, que era justamente nessa parte que eu não estava conseguindo andar. E o senhor falando, que realmente era isso que estava faltando. Então, aí você tem que fazer, cara. Você tem que fazer umas questões sem saber a matéria, só usando o raciocínio lógico, assim, entendeu? Tipo, olha só uma questão, você pode fazer depois. Peguei um empréstimo no banco e eu ia pagar em 5 parcelas com 10% de juros. As 5 parcelas, esse já é mais complicado, mas é 5 parcelas do que para eu pagar em cada parcela. Se eu tiver na hora, peguei um empréstimo e eu vou pagar em 2 parcelas com 10% de juros. Então, vai incidir juros no primeiro mês de 10%, certo? Certo. E aí você vai qual que é o valor da parcela, dado que as 2 parcelas são iguais. O senhor poderia repetir, porque cortou Se muito. você for pagar no final do mês com 10% de juros, vou falar de novo. Faz uns problemas tipo assim, você pegou um empréstimo e vai pagar daqui um mês com 10% de juros. Certo. Quanto que você vai pagar no final desse mês? Aí você faz essa conta. Certo. Beleza? Essa seria tipo a letra A do problema. Agora, vamos supor que o problema é assim. Letra B. Ao invés de pagar em uma parcela com 10% de juros, você vai pagar em 2 parcelas
com 5% de juros. Qual vai ser, e você sabe que as duas parcelas são iguais. Qual deve ser o valor da parcela? Você pagar com 5% de juros, entendeu? Entendi. As duas parcelas são iguais. Aí depois, você vai fazendo variações do problema, assim, para você aprender a interpretar, entendeu? Entendi. Então, o que você tem que fazer é isso. Você tem que aprender como que chega na fórmula, entender as demonstrações, né? Ainda mais na matemática básica. Na matemática básica, os vídeos que tem fórmula, geralmente a gente demonstra. Tá? Se não tiver a demonstração, você pode fazer o seguinte, você pode postar lá no fórum. Lembra que debaixo de cada vídeo, debaixo de cada questão, não tem um fórum de monitoria? Sim, sim. Posta lá, fala, cara, como que demonstra essa fórmula? Seco assim. Entendeu? Entendi. Pode falar direto, assim, cara, eu não consigo, eu não sei como que chega nessa fórmula. Como que chega nessa fórmula? A maioria das fórmulas, as fórmulas de matemática, todas têm demonstração. Todas. Na física, não. Algumas são empíricas. Mas na matemática, todas têm demonstração. Então, toda vez que aparecer fórmula de matemática que você não souber, se não tiver explicado na aula, aí você pede para o monitor demonstrar para você, que ele vai lá e demonstra. Ou ele te mostra onde que você vê a demonstração, ou ele te passa um vídeo com a demonstração, entendeu? Aprende a demonstrar a fórmula. Okay. Esse é o segredo da matemática. Aprenda a demonstrar as fórmulas. Tipo, aprende a demonstrar a fórmula da hipotenusa. Você sabe demonstrar a fórmula de Pitágoras? Não, eu só sei que a soma dos quadrados do cateto, a parte da fórmula decorada eu tenho, mas demonstrar eu não sei. Como é que chega ali, eu não faço ideia. Né? Eu sei a fórmula decorada. Então, é legal você saber demonstrar essas fórmulas, né? Demonstrar a demonstração, ela é um pouco mais difícil, né, do Teorema de Pitágoras. Mas você pode demonstrar, porque você precisa usar... tem várias fórmulas assim de demonstrar, né? Mas você pode usar um pouquinho de trigonometria para demonstrar, você pode fazer por trigonometria, você pode fazer por semelhança de triângulos. Você pode fazer, porque você precisa ter um quadrado, um triângulo retângulo, né? Só vale o triângulo retângulo. Certo. Então você pode fazer por semelhança de triângulos, você pode fazer por trigonometria, e você pode fazer uma experiência legal na sua casa, que é o seguinte: pega um triângulo que você sabe que é retângulo, tipo 3, 4, 5. Aí você faz vários quadradinhos de 1 centímetro quadrado, né? Quer ver? De 1 centímetro quadrado, mas vai ficar muito pequeno, né? Pode fazer quadradinhos de 1 decímetro de lado, tá bom? Tem 1 decímetro, então ele tem não, 1 decímetro é muito, 1 centímetro, 1 centímetro dá. Faz vários quadradinhos que tem 1 centímetro de lado, beleza? Certo. Beleza? E aí você pega e faz assim, faz um quadrado com 5 por 5. 5 centímetros, 5 quadradinhos de 1 centímetro e 5 quadradinhos do outro. Aí depois você pega um quadrado e faz com 3 centímetros de lado. Certo. Um quadrado. E depois você faz outro com 3 centímetros de lado. Você pode cortar os quadradinhos mesmo. Aí você vai ver que na hora que você reorganiza os quadradinhos do 3 e do 4, eles cabem, eles encaixam exatamente dentro do quadrado de 5. Eles dão o tamanho certinho. É um experimento que a gente faz no ensino fundamental para ensinar para os meninos, entendeu? Não estou entendendo. Aí, resumindo, aprende a demonstrar as fórmulas. Ok. Depois que você aprender a demonstrar as fórmulas, aí vai ficar tudo resolvido. Semelhança de triângulo, você sabe? Eu não lembro, mas eu já estudei já. Pronto, dá uma olhadinha em semelhanças de triângulos.
para você aprender a demonstrar o teorema de Pitágoras. Mas faz esse experimento que eu te falei. De fazer vários quadradinhos. Todos eles têm 1 centímetro de lado, né? E aí você faz a experiência do triângulo retângulo de 3, 4, 5, que a hipotenusa mede 5 centímetros. Faz um quadrado de cada lado. Tá bom? Tá bom. E se você aproveita que você está matriculado, e se você tiver dificuldade, pede para o monitor te explicar a demonstração. Ok. Tá bom? Certo. Um beijo para você e até logo. Fique com Deus. Obrigado. Um abraço também. Tchau.